Deus, que linda, gente, que louvor mais puro esse, né? Vamos ficar de pé, querida. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, nossos irmãos, é um prazer tê-los aqui. Eu quero convidar uma mulher muito bonita para vir aqui hoje comigo. Vem cá, pastora Patrícia, vem me ajudar aqui, por gentileza. Chama a pastora Patrícia aqui para me dar uma força aqui hoje, para me ajudar a pregar aqui hoje. Amém, queridos? Você está feliz por estar aí? Está feliz? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu aprendi, a gente sempre aprende algumas coisas novas, né? Mas uma das coisas que eu aprendi essa semana é que a gente começa a glorificar a Deus porque a gente é grato, porque a gente sente a presença dEle, porque Ele vive em nós, porque Ele modificou as nossas vidas, e eu vou glorificando. De repente, vai ficando tão gostoso, e aí eu vou mudando o ambiente, está entendendo, queridos? Se você espera um ambiente diferente para começar a glorificar, olha, pode ser que não aconteça o que você quer, mas se você começar a glorificar, você vai modificar o ambiente à sua volta. Amém? Pega a tua Bíblia, por favor. Oi? As crianças, por gentileza. Todas as crianças, venham aqui, por favor. Todas as crianças, venham aqui. Por favor, agora as crianças. Amém? Pastora Patrícia, quer cumprimentar os irmãos aí, pastora? Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus pela minha vida e pela sua vida, porque estamos na casa do Senhor, né? O Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui. E eu louvo a Deus pela vida dessas crianças queridas e abençoadas. Crianças, olha para mim aqui, ó. Olha aqui, ó, vocês são lindas. Olha para mim aqui, ó, todas as crianças, olha aqui para a tia Patrícia, ó. Todas as crianças, olha aqui para mim, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui para mim todas. Vocês são lindas e abençoadas. Vocês têm um papai do céu que ama vocês e cuida de vocês. Depois da aula lá no departamento infantil, vocês contam para a mamãe tudo que foi falado, hein? Eu quero saber depois, hein? Tudo que foi falado no departamento lá infantil, eu quero saber depois, tá? Depois vocês me contam o que foi falado lá, tá bom? E novidade para as crianças aí, logo, logo nós vamos ter a nossa igreja para crianças aqui, que vamos ter uma igreja específica para o nosso departamento infantil, já vão chegar, viu, pastor Silas, já vão direto para o culto delas lá, entendeu? Com um momento todo especial, uma liturgia específica para elas, tá bom? E vai ser muito importante isso. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar os nossos pequeninos. Estenda as mãos para cá. Diga comigo, Senhor, nós abençoamos. Traz a pequena, traz ela. Abençoamos os nossos filhos, as nossas gerações. Diga, Senhor, eu profetizo que aqui está o presente da igreja. Aqui está os pastores, as missionárias, os servos de Deus, as cantoras, os pregadores, aqueles que farão a diferença nesta geração. Senhor, quem sabe está aqui um deputado federal, um senador da república, um governador estadual, Senhor, presidente da república, Senhor, um deputado, Senhor meu Deus, local estadual ou federal, seja quem for, Senhor, que está aqui, um juiz, ó Pai, um advogado, Senhor meu Deus, um promotor de justiça, coloca as tuas mãos, ó Deus, e abençoe os nossos filhos, ó Pai, para que os teus propósitos se tornem realidade, em nome de Jesus, em nome de, diga amém? Amém. Vão lá, crianças, para sua aula, Deus abençoe vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos a esta igreja. Essa igreja é uma igreja de crianças. Nós valorizamos aqui pelo menos 3 grupos: os idosos, as crianças, os anciãos, as crianças, os pequeninos e os jovens, e os irmãos, e as irmãs, e todos, tá bom, queridos? Os adolescentes, todos são muito bem-vindos, amém? Amém? Abra a tua Bíblia, por favor. Gálatas, capítulo de número 5. Quero te convidar a meditar conosco. Hoje a pastora Patrícia vai me ajudar aqui a ministrar. Na verdade, ela vai estar aqui me ajudando aqui a ministrar com 2 aqui hoje. Estou muito feliz essa noite. Primeiramente, estou recebendo um casal muito abençoado, amigos. Pastor, nós vamos usar muito vocês aqui, viu? Se preparem, tá bom? Teólogos, pastores experientes, experimentados, vão ser bênção em nosso meio, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar apresentando os nossos pastores. Então, muito prazer tê-los aqui, tá bom? Também está em nosso meio a minha querida mamãe, a Zélia. Um prazer ter a senhora em nosso meio, tá bom, mamãe? Eu te amo. Louvo a Deus por sua vida, tá bom? Muito obrigado por sua presença aqui, tá bom? Pegou sua Bíblia aí? Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Diz assim o texto, eu vou ler um, a pastora Patrícia lê outro. Lê aqui, nessa aqui comigo aqui. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, diga comigo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, Mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pega a tua Bíblia, aperta ela no peito e diga: Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Por favor, querido Espírito Santo, fale comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Se assente, por gentileza. Queridos, a Bíblia nos apresenta algumas formas de viver. Deus um dia decidiu colocar o pé nessa terra e Ele construiu o homem. Ele construiu a mim e a você. Ele diz: vou fazer o homem parecido comigo, disse Deus, conforme a minha imagem e a minha semelhança. E quando Ele criou o homem era perfeito. Diga comigo: perfeito. Perfeito. Se relacionava com Deus, comunicava com Deus, falava com Deus, tinha comunhão com Deus, e o homem era puro. Porém, o homem decidiu pecar. E a decisão do pecado abriu uma lacuna com a qual o homem se tornou incapaz de fazer o que ele quer. Você acredita nisso? Ele se tornou incapaz de agir de forma plena, dizendo: eu sou livre, posso agir, fazer o que é bom por minha própria natureza. A natureza do homem se tornou uma natureza pecaminosa, e a partir de então, ele deixou de ser um ser que pudesse agir por sua própria natureza. A partir de então, o homem passou a agir de três formas básicas. Primeiro, ele age por sua natureza humana, e quando isso acontece, a coisa não vai bem, e aí ele pode se inclinar para as coisas espirituais, e quando isso acontece, aí a vida acontece. Porém, ele pode se inclinar, permitindo que a sua vida seja dirigida pelo espírito maligno, e aí o problema aparece, as questões se complicam. E a gente percebe, irmãos, como a vida no lar, como a vida social é mudada quando a gente é dirigido ou pela natureza humana, carnal, maligna, ou pela natureza espiritual. Se você ligar a televisão, você vai ver constantemente várias pessoas que foram guiadas pelos seus desejos, pelos seus prazeres, pelas suas próprias vontades. A gente vê aí exemplo desse homem chamado Lázaro,
a atrocidade que ele fez e tenha certeza disso, ele não foi guiado pelo Espírito Santo. Um jovem, quando é guiado pelo Espírito Santo, ele é direcionado por Deus a fazer coisas que agradam ao Espírito Santo de Deus, que agradam ao Senhor. Um adolescente, quando ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não tira a sua própria vida. Um homem casado, um homem de Deus, quando ele é guiado por Deus, as coisas dentro do seu lar andam diferente. Agora, quando ele é inclinado para o espírito maligno, quando ele é inclinado para a própria vontade, para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus prazeres, ele está inclinado a ir para a ruína. E ele não vai sozinho, a família vai junto. E aí, olha que lindo o texto. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Querido, olha o que diz a Bíblia. Porquanto a carne luta contra o Espírito. Como é que é isso? Há uma guerra dentro de você. E eu vou te explicar isso aqui para você entender. Você se levanta de manhã, coloca o pé no chão. Quem colocou o pé no chão? O Oséias. Mas de repente, dentro da vida dele, tem 2 centros de controle. De repente, dentro da vida dele, tem 2 seres querendo comandar a vida dele. Se de um lado, ele diz, eu vou fazer o bem hoje, eu vou amar o meu próximo, eu vou honrar a minha esposa, eu vou respeitar os meus filhos, eu vou ensinar aos meus filhos o que é bom, eu vou dar o maior valor à minha vida, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou pregar, eu vou falar de Jesus. Tudo que é bom começa a fluir no Oséias, mas de repente, por um deslize, um controle adicional entra em ação, e aí quando de repente a minha esposa, por talvez não me entender, ela dá uma resposta, e aí entra naquele controle, e eu começo a executar algumas obras da carne, se eu não tiver cuidado. Por que essa luta? Por que esta guerra dioturna, aonde nós estamos o tempo todo guerreando? Há uma guerra. Pastora Patrícia, outro dia vimos um pai assassinar o seu filho de 4 anos de idade. Ele queria fazer isso? Será que a natureza humana teria coragem de fazer isso na sua essência, na sua simplicidade? Vimos aí uma jovem coluiar, entrar com o seu amante, com o seu relacionamento para poder matar os seus pais. Será que isso pode ser pelo Espírito de Deus? Como explicar essa guerra? Eu vou ler aqui um versículo, alguns versículos que Paulo nos diz, irmãos, em Romanos, capítulo 7, alguns versículos. A nossa luta é constante. A minha luta é diária entre aquele que quer controlar e aquele que quer ser controlado. É como um motorista. Às vezes sempre a carne quer entrar no lugar, quer entrar no volante, quer me colocar de lado, quer me jogar no passageiro e quer falar, agora é eu que estou dominando. Eu falo, epa, quem é que domina aqui, quem é que controla aqui? Será que é a minha vontade? Será que é o meu eu? Será que é o meu desejo? Será que é os prazeres da minha carne que querem falar mais alto? Qual é a voz que é mais alta dentro de nós? Paulo dizia assim, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Se você tiver a sua Bíblia, acompanha aí. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Ele está dizendo que ele também entrava em contradição consigo mesmo, que ele queria fazer. O apóstolo Paulo, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Na verdade, o pecado anda conosco. Mas espera aí, pastora Patrícia, quer dizer que a pessoa nasceu de novo, aceitou Jesus? Nós falamos sobre o novo nascimento aqui, né? O diálogo de Nicodemos com Jesus semana passada. E a pessoa não está resolvido o problema? Não está resolvido o problema? Depende de quem ela alimenta, né? Diariamente.
Está entendendo isso, queridos? Às vezes você é uma pessoa do bem, você é um esposo bem intencionado, talvez você é uma jovem muito bem intencionada, um jovem muito bem intencionado, uma mãe muito bem intencionada, mas você não está percebendo que de repente quem entra no comando da sua vida, quem entra no controle da sua vida, quem está no joystick lá, já viu aquela joystick, onde as coisas são comandadas, né? Você comanda as coisas agora, ali atrás ali tem um centro de comando que está comandando essas luzes, pô, estava pouca hora elas apagaram aqui, vocês viram isso? Né? Alguma coisa deu errado que elas apagaram, então lá tem um comando que aumenta elas, diminui, né? E exatamente isso, às vezes, queridos, tem algum comando externo. Sua alegria está indo embora, seu prazer de viver está indo embora, a paz está indo embora, você está perdendo a essência da sua vida, e às vezes não bate aquele estalo. O que está acontecendo? Eu tenho uma palavra profética para você hoje. Deus é através do seu Espírito Santo, Ele quer sentar no comando da sua vida, para poder controlá-la, para poder dirigi-la, para poder dizer: ei filho, eu quero ajudar você a comandar a sua vida, porque quando Deus comanda, tudo é diferente. Quando Deus entra em ação, meu querido, a sua vida se transforma, há uma mudança sobrenatural. Outro dia eu vi uma história que mexeu muito comigo. Um senhor de casa, ele era um pastor renomadíssimo, de muito exemplo no Brasil, melhor fora do país, exterior, na verdade, Estados Unidos. E aconteceu, querido, que de repente começou a acontecer um problema dentro do lar dele. Sabe o que aconteceu? A esposa dele teve um relacionamento extraconjugal, e aquilo foi um problema muito sério, porque ela tentou esconder de todos os jeitos, uma jovem muito bonita, né? E ela teve um relacionamento, só que o problema foi que ela engravidou, teve um filho. E quando ela trouxe para casa essa notícia que teve um relacionamento extraconjugal, foi uma bomba, porque ela foi verdadeira com ele. Olha, tinha um relacionamento extraconjugal, aconteceu isso, assim, explicou para ele. Só que de repente a barriga começou a crescer, a senhora começou a gerar um filho. E agora imagina aquele homem que já havia perdoado aquela mulher, agora olha para ela e vê vê a barriga dela crescer e dizendo: está sendo gerado aqui um fruto do pecado, um fruto da traição. Como é que ele vai conviver com isso? Isso foi o maior dilema da vida dele. Ele um dia decidiu perdoar, e aquele filho que foi uma tragédia se tornou a alegria do lar dele. E um dia eu estava contando esse testemunho, eu falei: como que isso pode acontecer? Só pode uma coisa, querido: quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, ela é modificada, a mentalidade dela é recodificada. E quando isso acontece exatamente os elementos que está aí no capítulo de número 5, versículo 22. Como é que isso pode acontecer? Vou continuar lendo aqui, porque a resposta está bem aqui. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Você está entendendo isso, querido? Pastora Patrícia, presta atenção nisso. Você acha que você tem bem? Você acha que você faz coisa boa? Jesus um dia teve audácia, pastor Silas, que é um grande teólogo, está aqui, o pastor Jefferson, Sérgio, vários pastores, o Gilberto aqui, homens, muitos pesquisadores aqui. Você acha que, por que Jesus disse? Alguém disse para ele: mestre, bom mestre. Ele falou: não. Bom só é um. Eu estou nessa carne, e como estou nessa carne, eu não posso ser bom. Esta carne, querido, se você deixar a sua natureza fluir, preste atenção, você vai poder enfiar a faca em alguém, você vai poder querer enfiar o dedo no olho do outro, vai poder querer beliscar o outro. Se brincar na tua casa lá, tu vai pegar um cinto, vai bater no teu filho de forma exagerada, você vai ser grosseiro com a sua esposa, você vai ser mal educado dentro do teu lar, vai ser dito como um homem bruto, uma mulher mal educada. Se a tua natureza começar a fluir, meu querido, não vai ter o que presta. Porque tudo, pastor Oséias, é das minhas escolhas. Sou eu que escolho, eu que decido. O que eu escolho seguir? O que eu escolho assumir? Qual a atitude eu escolho tomar? Eu escolho seguir pelo Espírito Santo de Deus, ou eu escolho assumir a minha carne e aquilo que me satisfaz? Quantas vezes nós assumimos coisas que às vezes nos dá prazer momentâneo, irmãos, mas lá na frente destrói a nossa vida. Exatamente.
destrói a nossa família, destrói o nosso lar. E Paulo dizia assim: com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Meu Deus, meu Deus. Você entende isso, querido? Irmão, presta falando para mim. É para crente isso aqui, querido, é para servo de Deus. Às vezes você tem a boa intenção, como eu disse aqui, você levanta de manhã com boas, com ótimas intenções, mas de repente dentro de você começa a fluir uma natureza que não é aquilo que você quer ser. Está entendendo isso? Você começa a se destacar como alguém que você não quer, e de repente você começa a viver uma vida promíscua. Observa, pelo amor de Deus, pega a tua Bíblia aí, observa quais são as obras da carne. A Bíblia diz aqui, em obras, carne é obras, né? É isso mesmo, carne é obras, e o Espírito é fruto. Fruto. Olha interessante, carne é obra, Espírito é fruto. Por que isso, queridos? Porque quando você faz a sua natureza, você vai fazer uma obra, você vai realizar algo que vai ser realizado pelos homens ver. Porém, quando você age pelo Espírito de Deus, olha para cá, querido, os outros não vão ver, eles vão usufruir. Entende essa diferença? Quando eu estou agindo pela natureza humana, o máximo que pode acontecer é eu dar prazer a ela, eu dar contentamento a ela, ou de sabor a ela. Mas quando o Espírito de Deus entra em ação, ela vai poder começar a usufruir dos frutos que fluem da minha vida. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida aqui. Você vai gerar frutos que à sua volta, as pessoas que compartilham no seu lar, que estão à sua volta, na sua família, eles vão sentir prazer em estar perto de você. Você vai ser uma boa referência. Alguém vai querer estar perto de você, sabe por quê? Pela vida e pelos frutos que você produz. Glória ao nome do Senhor. Entende isso, queridos? Entende isso? Olha os frutos da carne. Olha que tragédia, queridos. Olha que tragédia. Mas os frutos do Espírito é idolatria, feitiçaria. Meu Deus, o que é isso? Da carne, desculpa. Frutos da carne, digo eu. Ódio. Sabe aquele sentimento de querer vingança? Eu quero me vingar. Discórdia. Ele falou, mas eu não concordo. Sabe aquela coisa de não abrir mão, de querer sempre o seu direito. Direito, querido, tem uma coisa muito perigosa quando você quer muito o seu direito. Deus, o maior exemplo, abriu mão do seu direito. Ele poderia aniquilar a raça humana. Um dia ele se reuniu com Moisés no monte e disse: Moisés, vamos descer lá, eu vou matar todo mundo, e através de você eu vou reconstruir uma nova nação. Mas espera lá, Senhor, esse é o seu direito, o Senhor pode fazer isso, porém perdoa-os. A grandeza nossa está quando o outro tem direito, mas eu abro mão do meu direito. Para quê? Para uma convivência pacífica, pelo amor de Deus, irmãos. Entenda a grandeza da vida aqui, por favor. Discórdia, eu não concordo. Ciúmes, ira, egoísmo. Eu não faço isso para não ferir o meu egoísmo. Não, não, não. Eu vou ser quem eu quero ser. Eu não abro mão do que eu quero. Eu não deixo de ter o meu prazer, a minha alegria. Ele não vai, já viu pessoas falando isso? Não vai roubar a minha felicidade. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo mais. Olha que tragédia, querido. Se você deixar a sua carne, vai acontecer isso. Você vai viver o que você não quer. Quantas pessoas estão na tragédia? Quantas cadeias estão lotadas de pessoas que estão vivendo pela sua carne, e aonde eles pararam hoje? Quantos lares estão destruídos porque as pessoas não abriram mão do seu direito em detrimento de uma paz dentro do lar? E a gente vê que não é só lares que não são cristãos, são lares cristãos também. Porque a partir do momento que nós somos nova criatura, a gente começa um processo chamado santificação. E esse processo, ele é lento. O Senhor vai dominando o seu corpo aos poucos. E aí tem partes que quer dominar a sua vida. Não é o todo, são partes. Exatamente. E às vezes eu luto comigo mesmo. Eu falo: Senhor, por que esse negócio aqui não sai de mim, Senhor? Meu Deus.
Porque muitas vezes eu não quero abrir mão do meu desejo, eu não quero abrir mão daquilo. E aí eu tenho que convidar o Espírito Santo, sabe essa área aqui, esse quarto aqui, esse meu ídolo aqui, esse meu prazer aqui, Espírito Santo, me ajuda com ele. Porque ele está querendo me dominar, Espírito Santo, ele quer me escravizar, Espírito Santo. E aí eu preciso convidar, é eu que preciso convidar, não é o irmão que vem colocar a mão na minha cabeça, não é profeta, não, sou eu. É você. Eu que tenho que falar, Espírito Santo, por favor, me ajuda aqui. Ele não é invasor. Ele é um gentleman. Ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Se você disser, vem cá, Espírito Santo. Pode dizer isso comigo, fala assim, vem cá, Espírito. Faz esse gesto hoje, vai, fala assim, vem cá, Espírito Santo, entra aqui na minha vida. Amém, queridos, amém. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Ele é educadíssimo, vai. O pastor falou que ele é um gentleman. Gentleman. Ele entra quando ele é convidado. Agora imagina você quando você dá brecha. O inimigo não entra quando ele é convidado. Ele entra quando ele não é convidado. Ele arromba. Já viu uma frecha assim, um buraquinho, um furinho, alguma coisa? Ele entra por ali. E aonde é que nós estamos minando a nossa vida espiritual? É em uma mentira? É em um olhar a mais? É um conversar a mais com alguém? É um olhar a mais no meu WhatsApp, no meu celular? É um olhar a mais no Instagram? O que é que está minando e fazendo com que eu seja guiada pela minha própria vontade? E quando eu sou dominada por isso, ele entra por frechas, por brechas, por lugares que às vezes eu nem imagino. Ele entra e quer dominar. Então você para pensar um pouquinho. Eu vou parar para pensar o que é que está querendo me dominar. A Bíblia diz, todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. E não me deixarei dominar por nenhuma, a Bíblia nos diz. Glória a Deus. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, deixa Ele controlar a sua vida. Queridos, escute isso. A palavra de Deus nos dá algumas respostas. Eu queria te convidar a prestar atenção nesse texto que eu escrevi aqui sobre como é a minha vida se eu desenvolver um relacionamento de intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus. Pergunta-se, fala assim, Senhor, como será a minha vida se eu desenvolver um relacionamento espiritual com o teu Espírito Santo? Escute isso, queridos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta a mente de Deus e traz a mente de Deus e deposita dentro do seu coração. Escute isso, escute isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta, ou seja, ele vai lá e sonda a mente. Imagina o seguinte, ó, imagina, tá aqui, irmão Sérgio, fica de pé, irmão Sérgio, por favor. Está aqui o irmão Sérgio. Aí o Espírito Santo, Deus olha para ele e ele está gemendo por uma necessidade. Aí o Espírito Santo faz assim, ó, vai lá em Deus, sonda a mente de Deus e diz assim, Deus, qual é o teu propósito para o Sérgio? O que tu queres com ele? O que o Senhor vai fazer na vida dele? O que o Senhor sonha para ele? Qual o desejo teu para ele, Senhor? O que o Senhor quer com ele? Aonde o Senhor quer chegar na vida dele? Ele sonda isso, vem cá e devolve isso para ele. Está entendendo isso, queridos? Está entendendo isso? O Espírito Santo de Deus está entrando na presença de Deus agora, está sondando o coração de Deus ao teu respeito, para trazer uma resposta para você hoje, e dizer, ei filho, os meus pensamentos para você vão superar as suas expectativas, vão muito além daquilo que você pode imaginar, glória ao nome do Senhor. Como diz o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, aquilo que o teu olho nunca viu, aquilo que os teus ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca subiu ao teu coração, você nunca discerniu ou teve entendimento, é o que Deus reservou para aqueles que nele confiam. Aleluia. Escute isso, queridos. Um dia você vai adentrar as mansões celestiais, você vai ser salvo, e aí você vai entrar e procurar uma sala nos céus que tem um livro. Vai ter ali um anjo recepcionando você, e você vai falar assim, eu quero ver a minha história, porque a Bíblia diz lá na terra, que um dia Deus escreveu a minha história. Mostra, eu quero ver.
Ele vai abrir aquele livro e vai mostrar a sua história. E quando ele começar a ler a tua história, escute isso aqui, você vai se surpreender, porque a história que está lá é exatamente a história que um dia você sonhou. A pergunta que eu vou te fazer hoje é: será que a história que você sonha, mas é a história que você está vivendo? Você entende isso, queridos? A vida que você está vivendo é a vida que você realmente sonha, porque o diabo não veio senão a matar, roubar e destruir. Ele não vai te dar sonhos bons, Thalita. Ele não vai te dar sonhos bons. Não vai te dar sonhos bons. Coisas boas vêm do Senhor. Vem do Senhor. Então olha, por favor, fique de pé, eu quero orar com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, dar uma resposta para você hoje. Eu perguntei o seguinte um dia, escrevendo um livro. A pergunta foi o seguinte: como será a minha vida se eu desenvolver um relacionamento com Deus? Escute isso, querido, por favor. A resposta a esta pergunta veio de 2 textos da Bíblia. Primeiro, Isaías capítulo 11, versículo 2. E segundo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim, eu resumi: se eu tiver uma intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus, eu serei uma pessoa sábia. Eu terei a capacidade de identificar a diferença e tomar decisões acertadas. Eu serei uma pessoa entendida. Eu terei capacidade de utilizar a minha sabedoria em todas as situações e problemas. Terei a capacidade de resolver problemas e dar conselhos. Serei forte e terei autoridade. Eu terei capacidade de conhecer e avaliar o estado das coisas, bem como eu saberei como tomar atitude e realizar uma ação apropriada, independente da situação. Meu Deus! Saberei temer e dar o devido respeito ao Senhor, Criador de todas as coisas. Ainda a minha vida será frutífera. Eu serei amoroso, terei prazer e satisfação na minha vida. A paz estará sempre comigo. Não estarei em guerra com ninguém. Serei tranquilo e sereno de espírito. Andarei em boa harmonia e sossegado. Serei conciliador e procurarei a concórdia e a unidade. Serei longânimo, terei firmeza de ânimo, coragem, resignação e grandeza de alma. Eu serei uma pessoa generosa e a benignidade do Senhor estará sempre comigo. Serei uma pessoa bem intencionada, sempre estarei disposto a perdoar, meu Deus. Tolerância eu terei nas minhas atitudes e sempre me inclinarei para o bem. A fé fará parte das minhas convicções. Sempre confiarei no Senhor com a certeza e firmeza de coração. Eu serei uma pessoa mansa e de índole pacífica. Minhas palavras e voz serão brandas e suave. Serei uma pessoa temperada, moderada com os meus apetites e paixões, sempre com parcimônia e sobriedade. Será que isso é possível? A palavra de Deus hoje diz para você, meu filho: se você tiver o meu Espírito Santo, a sua vida será extraordinária. Aleluia. Oh, queridos, a Bíblia nos diz no capítulo 8 de Romanos que o Espírito de Deus, ele geme por você com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Que não se pode explicar. Pastor, como é que é isso? Irmão Antônio, ele está vendo a sua vida. Então ele entra na presença de Deus e ele geme por você, ele intercede por você. Quando você desenvolve um relacionamento, quem imagina isso, querido? Se um pedido do Espírito Santo já é suficiente, agora imagina o gemido dele, tentando dizer para Deus o teu sofrimento, a tua vida, e dizendo: Deus, tem misericórdia da irmã Antônia, Deus tenha misericórdia do irmão Fernando, Deus tenha misericórdia do irmão João, tenha misericórdia, Senhor, do teu filho, da tua filha. Deus está dizendo para você hoje: filho, eu não me esqueci de você, e eu estou enviando o meu Espírito Santo para te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Curve a sua cabeça, por favor, por um minuto, por gentileza.
pergunta ao teu coração aí: será que você pode afirmar: o Espírito Santo de Deus faz parte da minha vida? Será que eu posso afirmar nessa noite com a certeza e a convicção de que o Espírito Santo de Deus, Ele controla a minha vida? Você provavelmente já foi fazer aquele teste de volante, e do lado lá onde estava aquele passageiro que estava te ensinando, tinha alguém que também tinha um volante do lado, também tinha um freio do lado, tinham todos os comandos do lado. O que acontecia quando você errava? Ele entrava em ação para poder não permitir que você colidisse, que você falhasse. Eu quero dizer para você: o Espírito Santo de Deus, Ele vai estar do teu lado, sentado ao controle da tua vida, para poder não deixar que a tua vida vá para a derrota. Você entrou aqui hoje, Ele manda dizer para você: ei filho, eu entro no comando da tua vida, eu assumo esse controle com você. E tenha uma convicção: a tua vida não vai falhar. Tem gente que adentrou aqui hoje com uma certeza que as coisas estão indo de mal a pior, ele não sabe o que fazer, mas Deus está pedindo permissão para você hoje: ei filho, deixa eu sentar do teu lado e assumir o comando da tua vida. Aleluia, Jesus. A escolha nessa noite é sua, meu Deus. E o Senhor quer ouvir da sua boca, dos seus lábios nesta noite: quem é que controla a sua vida? Quem até hoje, até agora estava controlando a sua vida? Quem comanda? Que a partir de hoje, quem comanda? O Espírito Santo de Deus controla a sua vida. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, algo novo tem que acontecer dentro de nós. Um novo relacionamento, um novo comando, uma nova decisão tem que surgir na minha vida. Porque a Bíblia diz que haverá uma fonte de vida que brota. É uma vida abundante, mas depende da minha e da sua escolha. O Senhor está falando nesta noite: qual é a sua escolha? Pastora Patrícia, vem à memória agora uma história muito linda de um jovem que casou-se. Ele cometeu um crime muito sério e ele foi para a prisão. Passando vários anos na prisão, ele tinha muita vergonha de casa, ele não sabia o que fazer. E um belo dia, ele estava perto de sair da prisão. Ele escreveu uma carta para sua família e diz: minha esposa, meus filhos, eu te peço perdão pelo que eu fiz. Dia tal, eu sairei da prisão e eu vou passar naquele trem que passa aí na frente de casa. Filhos, esposa, escute isso. Vocês têm a liberdade de não me querer mais, porque o que eu fiz foi muito difícil de vocês aceitarem. Porém, escute isso: se vocês quiserem que eu pare naquela estação e volte para casa, apenas peguem uma toalha amarela e coloca na janela da nossa casa, porque quando eu passar, eu vou ver aquela toalha, e então eu vou entender que vocês me perdoaram. Eu vou pedir o trem para parar, eu vou descer, porque eu sei que eu seria aceito na minha casa. Apenas isso. Se vocês não tiverem, não tem problema, vou seguir viagem e vocês nunca mais me verão. Ele contou aquela história para os seus amigos que estavam dentro do trem no dia que ele saiu. Pegou o trem de volta para casa com muita expectativa. E ele, com aquela expectativa, começou a contar para os passageiros o que ele tinha feito, a carta que ele tinha escrito. E acontece que todos ficaram naquela grande expectativa do que ia acontecer. Quando o trem virou na cidade, e ele com aquela expectativa: será se a toalha amarela vai estar lá? Para sua surpresa, todas as casas daquela região tinha uma toalha amarela na porta da sua casa. Tinha vários lençóis amarelos e ele não entendeu aquilo. Todos começaram a gritar, a chorar dentro do trem. Disse: o que aconteceu? E alguém disse: é o amor que a sua família tem por você, que ainda é imensurável.
Deus está dizendo para alguém aqui hoje: ei filho, ei filha, eu te amo de uma forma incondicional. Se você pergunta, ainda tem jeito? Deus